Qual o conceito de feudalismo? É possível definir o feudalismo como uma época histórica na qual mobilidade social não existia, bem semelhante com o modelo empregado no sistema comunista. Além do que, na definição do feudalismo está inserida uma grande religiosidade, o que era um dos elementos responsáveis pela manutenção do sistema feudal. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. A origem do feudalismo está relacionado com a queda do Império Romano, momento em que apareceram os colonatos, terras onde a população buscava abrigo. Em contrapartida, essas pessoas se obrigavam a trabalhar para os donos da terra. A concessão das terras se dava dentro de uma relação de fidelidade entre os homens, na qual o suzerano cedia uma porção de suas terras para um vassalo. O senhor feudal era o possuidor dos imóveis e das terras, que protegia os camponeses, e estes camponeses, por sua vez, concediam grande parte de sua produção para o senhor feudal. No século III, em razão da crise econômica causada pela falta de escravos e das invasões germânicas, os habitantes romanos despovoaram as cidades e se redirecionaram rumo ao campo, em busca de proteção e trabalho. Assista ao nosso vídeo sobre a queda do Império Romano, entrando aqui na descrição e clicando no primeiro link. Dessa maneira, despontavam os colonatos, nos quais aqueles que achavam proteção no campo laboravam para o seu senhor. O aparecimento dos reinos germânicos, no século V, colaborou para intensificar a marcha de ruralização no continente europeu. A sociedade feudal era dividida em 3 camadas sociais. A hierarquia compreendia a nobreza, o clero e os servos. O clero tinha a responsabilidade de conservar e incentivar o lado espiritual dentro da comunidade feudal. A nobreza era constituída pelo rei e pelos nobres. Os nobres também eram chamados de senhores feudais. Eles mantinham constantes negociações com o rei para a conquista de terras e eram os responsáveis pela administração dos poderes político, econômico e jurídico. Embora a maior parte do povo fosse analfabeta, apenas os filhos de nobres tinham direito a serem alfabetizados. Os servos formavam a maioria da comunidade agrícola e, no geral, eram trabalhadores dedicados aos trabalhos relacionados aos serviços agrícolas. Não havia mobilidade entre as classes sociais. Essas classes sociais que existiam no feudalismo eram consideradas estanques. Por causa disso, os nascidos em uma determinada classe social provavelmente permaneceriam lá pelo resto de suas vidas. As classes sociais mais baixas estavam subordinadas às classes mais altas. Os servos, a classe mais baixa, geralmente recebia as áreas de cultivo das mãos dos senhores feudais. As transferências ocorriam com o único propósito de cultivar a terra, e assim criar um vínculo entre os servos e os nobres. Isso desenvolvia um vínculo de lealdade, obediência e submissão. Esses lotes eram de propriedade dos senhores feudais, sendo que em nenhum momento pertenceram a servos. Havia uma relação de suzerania entre os nobres. Quando ocorria doação de um nobre para o outro, o autor era denominado suzerano. A economia do sistema feudal era fundamentada na produção agrícola durante o período do feudalismo. O comércio não era uma prática comum como é hoje. No sistema feudal, a principal unidade econômica se baseava na agricultura de subsistência, isto é, nos camponeses que produziam para assegurar o seu próprio sustento. Esta produção era autossuficiente, não sendo, portanto, necessário recorrer a outros produtores. A porção que os camponeses produziam era suficiente para todos. Todo e qualquer excedente de produção era tomado pelos senhores feudais. Como não havia troca monetária, os feudos trocavam entre si os produtos de que necessitavam, mas que não produziam. Agora não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau!